Grandes Doutrinas Bíblicas, volume 2, capítulo 24. Tema: a selagem e o penhor. Chegamos agora a algo que se deduz muito natural e logicamente, e deveras muito inevitavelmente, de tudo o que vimos afirmando. Chegamos ao próximo termo, que é o termo concernente à selagem do Espírito. Esse termo é usado 3 vezes nas Escrituras. A primeira de todas está em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Então vocês o encontram novamente em Efésios 1, verso 13, no qual, isto é, no Senhor Jesus Cristo, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aliás, é preciso que continuemos com o versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. E a seguir, a terceira referência é Efésios 4, verso 30, que fala do entristecimento do Espírito. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eis aí, com muita clareza, uma porção de ensino muito importante. A cada instante, o contexto nos revela a extrema importância prática de se entender exatamente o que está implícito na selagem. A melhor abordagem, e a forma que tem sido adotada pela maioria dos professores na análise desta doutrina, é formulando as seguintes perguntas. Quais são as funções e propósitos normais de um selo? O que ele significa? Por que é usado? E a resposta é que um selo tem 3 funções principais. A primeira é para autenticar ou certificar algo. No passado era muito frequente um homem a pôr seu próprio selo pessoal sobre um documento, e esse ato certificava que tal documento era realmente seu documento e dizia o que se propunha dizer. É assim que a palavra é usada nas Escrituras. Fomos informados que a pessoa que crê no Evangelho apõe seu selo de que Deus é verdadeiro. João 3,33. Esse tal não nega o Evangelho, não declara que Deus é mentiroso, argumenta o apóstolo João. Ao contrário, ele lhe apõe o seu selo. Essa é uma maneira de autenticá-lo. Mas, naturalmente, que um selo era também usado e ainda é usado para indicar posse. Você apõe seu selo num pacote e, desse modo, se sabe que ele é seu pacote. Se vocês depositam algo num banco ou numa caixa forte, geralmente você tem que carimbar o lacre de cera que está nele e então você lhe apõe também sua assinatura. Tal selo certifica que esse depósito é de sua propriedade e que ninguém poderá violá-lo senão unicamente vocês. E em terceiro lugar, como em parte já sugeri, um selo faz com que tudo o que está selado fique em segurança. É uma forma de proteger. O selo assegura que ninguém poderá interferir no conteúdo. O selo não pode ser quebrado. E quando vamos assumir nossa propriedade, a prova de que ela não foi violada está no fato de que o selo ainda está intacto. Ora, não pode haver dúvida alguma de que o ensino específico dessas 3 porções das Escrituras que agora estamos considerando é com respeito ao Espírito Santo no crente. Primeiramente e acima de tudo, pois o próprio Espírito Santo é a autenticação, a certificação do fato de que somos indubitavelmente o povo de Deus.
As Escrituras falam sobre o fato de sermos possessão peculiar de Deus, traduzido na King James como um povo peculiar. 1 Pedro 2, verso 9 e Tito 2,14. Os cristãos, noutras palavras, são pessoas que foram escolhidas por Deus. A reivindicação feita por eles é que Deus os separou e lhes conferiu todas essas bênçãos, a fim de que lhes sejam um povo único. A autenticação para isso é o dom do Espírito Santo. Ora, é importantíssimo que desenvolvamos bem esse ponto. Nossa única posição é seguramente algo que deve estar em evidência, não só em relação a nós, mas também em relação a outras pessoas. O selo do Espírito Santo é a forma de autenticar em relação às outras pessoas o fato de que somos cristãos. Com efeito, isso se torna obviamente importante de um ponto de vista prático. Reitero que ele é a presença do Espírito Santo em nós, a produzir o fruto do Espírito que certifica a outras pessoas que somos realmente cristãos. É possível alguém professar o cristianismo, é possível dar assentimento mental ou intelectual à verdade e a certas proposições e doutrinas das Escrituras, mas meramente fazer isso não prova que alguém seja necessariamente cristão. No entanto, a presença do Espírito Santo em nós é uma prova certa, porque, quando ele está presente, significa que Deus, através de Cristo, nos deu. Ele nos foi conferido. Ele reside em nós e está operando em nós, porquanto somos o povo de Deus. Ele não é dado a ninguém mais. Ele não é dado ao mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou isso a seus discípulos antes de sua morte. Ele é conferido unicamente àqueles que pertencem a Deus. E assim o Espírito Santo, como um selo, manifesta o fato a outros, assim como faz a nós, de que somos cristãos. Portanto, avançando para o segundo significado desse termo, é verdade que a ideia de propriedade nos fala muito particularmente como cristãos, mas ela também faz uma proclamação a todo mundo. Nesta conexão, é interessante lermos Apocalipse 3, verso 12, a mensagem à igreja em Filadélfia. Escreverei sobre ele o meu novo nome. É indubitavelmente a mesma coisa, expressa de uma forma levemente diferente. Mas aqui, como eu disse, a mensagem vem especialmente a nós. O Espírito Santo nos é a garantia de que realmente somos o povo de Deus e a propriedade de Deus. Essa é outra maneira de expressar certeza da salvação. E vocês se lembram de que, no capítulo 5, onde tratamos deste aspecto da verdade, nos esforçamos muito para realçar o fato de que uma parte de nossa certeza, e em minha opinião a parte mais importante, é o testemunho do Espírito com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Como ele o faz? Bem, uma das formas tem a ver com o que estivemos falando na preleção anterior. Vocês se lembram como o puritano John Flavel o expressou? Ele disse que aprendeu mais acerca dessa preciosa verdade naquelas horas em que estava ali, não discernindo se estava no corpo ou fora dele, do que aprendera em todos os seus anos de leitura e de estudo. Quando o Senhor Jesus Cristo se lhe fez real, da maneira espantosa como ele mesmo descreveu, essa foi a autenticação máxima. Era o Espírito dando testemunho com o seu Espírito. A experiência não precisa ser tão dramática como no caso dele. É algo que, em certo sentido, não pode ser expresso por meio de palavras, senão que nos tornamos cônscios que o Espírito Santo pessoalmente está testificando aos nossos espíritos e com os nossos espíritos que somos filhos de Deus. Essa, pois, é a forma de sabermos que somos propriedade de Deus. E a seguir, a terceira coisa é que a selagem do Espírito faz com que nossa salvação nos seja segura. Eis aqui um pensamento demasiadamente maravilhoso. O fato de sabermos que o Espírito Santo está em nós se constitui numa perfeita garantia de nossa salvação, ou, usando outro termo bíblico, de nossa redenção final. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1, verso 30. Redenção significa a consumação final, inclusive a própria glorificação. Nós,
Diz o apóstolo Paulo, novamente, em Romanos 8, 23, estamos aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Isso é algo ainda por vir. A redenção é a salvação completa e final, quando estivermos perfeitos, tanto no corpo quanto na alma, a pessoa em toda a sua plenitude. Ora, pois, o fato de que somos selados pelo Espírito Santo é uma garantia que tal coisa irá nos acontecer. Deus nos deu essa garantia. Ele apôs o selo do Espírito, o Espírito como o selo, sobre nós e em nós, a fim de que pudéssemos ter a bem-aventurada certeza de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Não existe tal coisa como cair da graça, nesse sentido definitivo. Se temos o Espírito Santo, se temos recebido o Espírito, ele é uma garantia absoluta de nossa perseverança final, de nossa segurança final, e nada e ninguém poderá arrancar-nos das mãos de Deus. A presença do Espírito Santo em nosso íntimo, como um selo, nos é essa garantia. Portanto, à luz de tudo isso, como é possível o Espírito Santo ser um selo se não temos consciência disso experimentalmente? Como é possível este selo ser-nos de algum valor, se ele não passa de algo que temos de receber e crer pela fé, com o aspecto experimental inteiramente ausente? Toda a questão do selo, segundo o ensino das Escrituras, é que eu posso ter consciência de sua existência, que posso desfrutá-lo, que posso ter certeza e essa bendita garantia de minha completa e final redenção e perfeição. Aí está, pois, algo desse ensino concernente à selagem do Espírito, porém, que com este se acha acoplado outro termo, que é o penhor do Espírito. Há na Bíblia 3 referências a esse penhor. A primeira está em 2 Coríntios 1:22, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. A segunda está em Efésios 1, versos 13 e 14, a mais importante das afirmações, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. A terceira referência está em 2 Coríntios 5, verso 5, onde lemos: Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. O contexto desse versículo é o seguinte: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Verso 1. É novamente essa bendita certeza de que, se toda a criação e os nossos corpos se dissolverem e entrassem em colapso, ainda assim estaria tudo bem para nós. E como é possível sabermos isso? Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Verso 5. Bem, isso é muito bom, mas ainda há algo mais, o qual nos deu o Espírito como penhor. Ora, o que as Escrituras querem dizer quando falam sobre o penhor do Espírito? Bem, um penhor é uma parte do preço que vocês pagam por alguma coisa. Quando fazem uma aquisição, vocês fazem um depósito por conta. Eis o penhor. Significa que vocês estão se comprometendo a pagar o restante. Estão depositando por conta. É a primeira prestação paga como uma espécie de garantia. Portanto, um penhor não é apenas a primeira prestação, ele é também uma fiança. É uma garantia de que vocês continuarão a pagar o que ainda resta da dívida. Essa é seguramente uma das coisas mais gloriosas em todas as Escrituras, e a lição é que Deus uma vez mais nos deu o Espírito Santo como penhor, se o preferirem, como a primeira prestação. Sim, usemos novamente a linguagem que o apóstolo Paulo usa em Romanos 8, 23. Diz ele: Mas até nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. É a mesma ideia. O Espírito Santo, pois,
nos foi outorgado, a fim de que pudéssemos nutrir algum tipo de ideia quanto ao que nos aguarda quando chegarmos na glória. Deus nos deu as primícias. O povo antigo costumava celebrar uma festa em conexão com as primícias. Era o princípio da colheita, justamente algo para provar, algo para lhes assegurar o que estava por vir, uma prelibação. Há algo maravilhoso acerca de tudo isso, e essa é a função do Espírito Santo. E assim vocês podem ver a importância desse termo adicional, o termo penhor. Na primeira das duas citações das Escrituras que fizemos, está combinada com a palavra fiança. Uma fiança ou selo não é literalmente usado em 2 Coríntios 5, verso 5, mas, como já lhes demonstrei, o contexto como um todo a comunica. É interessante que essas duas ideias seguem juntas, e vocês podem ver quão importante era que dessemos ênfase ao ensino sobre o selo do Espírito. Vocês notarão como Paulo o expressa em Efésios, capítulo 1. Somos informados, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Efésios 1, versos 13 e 14. Por conseguinte, em certo sentido, nossa salvação não é completada, mas será completada e o Espírito nos é conferido a fim de que possamos não só saber isso com toda certeza, mas também para podermos até começar a experimentá-lo. E tudo o que experimentamos nesta vida, no sentido espiritual, é simplesmente primícias ou uma prelibação, algo posto por conta, uma espécie de prestação de Deus, a fim de que pudéssemos saber o que nos está por vir. Ora, é óbvio que, se isso não é experimental, qual seria realmente o seu valor? Qual é o alvo do ensino do apóstolo? Seguramente que todo o seu propósito era encorajar-nos e confortar-nos. Com efeito, ele diz: olhem aqui, vocês podem achar a vida muito dura, difícil e cansativa, e talvez digam o mesmo que os cristãos hebreus eram obviamente tentados a dizer. Bem, o que há nela afinal? E a resposta é: o que vocês estão experimentando como resultado do Espírito não passa de uma prelibação. É apenas um antegozo, uma espécie de primícias daquela tremenda herança que Deus lhes está preparando. Paulo diz a Lures: as coisas que olho não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus não-las revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, versos 9 e 10. Diz ainda o apóstolo: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2, verso 12. Esse é o selo, diz Paulo, o qual é, incidentalmente, também o penhor. Ambas as coisas vão juntas. Portanto, se tenho que aceitar o selo pela fé sem qualquer experiência, e presumo o mesmo se dá em relação ao penhor, então não recebo conforto algum. Quão trágico é que, em nosso receio das extravagâncias e excessos, iríamos tão longe até estarmos negando o claro ensino das Escrituras. Por isso, uma vez mais, não hesito em formular esta pergunta: vocês têm consciência de que já receberam o Espírito? Não lhes estou perguntando se creem pela fé que o Espírito reside em vocês. Estou argumentando outra vez, com base nas Escrituras, que quando o Espírito Santo reside em nós, não podemos deixar de o saber. A presença dele será sentida. A presença dele é sentida. E à medida que ele opera em nosso íntimo, nos exortando, insistindo conosco, nos iluminando, somos cônscios dessas coisas. E à medida que ele nos concede esses períodos de bênçãos especiais, quando ele comove nosso coração e concede os vislumbres de nosso Senhor, temos consciência desses fatos e nos regozijamos neles. Nossos corações se comovem. É algo experimental e as emoções precisam estar envolvidas. Toda pessoa está envolvida. A mente, o coração e a vontade. Não é algum êxtase extravagante. Ao contrário, uma genuína experiência do Espírito Santo afeta a conduta.
o procedimento e os atos, a vontade, o intelecto e o coração, e não deixemos de fora nenhum deles. E jamais imaginemos que não estamos sendo inusitadamente espirituais só porque podemos dizer, não senti nada, mas prossegui pela fé. Meus amigos, vocês devem sentir. Eu quero enfatizar ainda que, a menos que o Espírito Santo os comova, e a menos que vocês saibam o que é querer cantar e louvar a Deus e prorromper-se nesses hinos com o apóstolo, então vocês deverão ter vergonha de si mesmos na qualidade de cristãos. E devem buscar aquele conhecimento que os levará a cantar e a louvar, e com outros cristãos a compor melodias em seus corações e oferecê-las a Deus por sua grandiosa salvação. Vocês têm provado dos dons celestiais? Têm conhecido algo da prelibação das primícias? Acaso já conhecem algo da alegria que será sua, sem mistura e sem limite, quando se encontrarem na glória? Essas, a meu ver, são as lições inevitáveis a partir de uma consideração do ensino bíblico com respeito ao Espírito Santo como selo e como penhor. Deixe-me ser ainda mais prático. Como desfrutaremos dessas coisas? E se houver alguém que diga, não entendo muito do que você está falando, mas gostaria de entender, então a instrução é perfeitamente clara. Aqui estão os termos adicionais. Existem certas coisas que deveríamos evitar fazer. A primeira é que devemos evitar extinguir o Espírito. Vocês poderão ler as seguintes palavras em 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito. Eis aí algo que deve ser interpretado muito prudentemente e tomado em seu contexto, que é o seguinte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E então, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5, versos 16 a 21. Ora, nós sabemos o que extinguir significa. É colocar um abafador, é lutar contra, é desencorajar. Portanto, extinguir o Espírito é algo, infelizmente, sobre o qual todos nós devemos saber um pouco por experiência própria. Significa argumentar em vez de responder, significa formular perguntas e questionamentos. Extinguir o Espírito pode não só ser feito em surdina, mas numa reunião, no culto da igreja, em qualquer associação do povo cristão. Também esse terrível medo surge daquilo que é errôneo, e há sobejas razões para se temer a esse respeito, porque aqui, no próprio contexto, é-nos dito a um e ao mesmo tempo, não só que não devemos extinguir o Espírito, mas também a provar todas as coisas, e só reter o que é bom. Existem pessoas que pensam que evitar extinguir o Espírito significa que vocês devem deixar seu intelecto sem ação, que devem parar de pensar, parar de examinar, que devem deixar-se ir e ser levado. Pensam que quanto mais são levados, tanto mais certos podem estar que não estão extinguindo o Espírito. Contudo, isso é antibíblico. Enquanto não devem extinguir o Espírito, devem provar todas as coisas. E há certas coisas que os espíritos malignos podem sugerir como sendo atos do Espírito Santo, atos esses condenados nas Escrituras. Portanto, se vocês experimentarem um certo impulso ou se sentirem movidos a fazer algo que é proibido na Bíblia, pode estar certo de que tal não é a orientação do Espírito Santo. Vocês têm que tomar a palavra e o Espírito simultaneamente. Portanto, é preciso tomar cuidado para não extinguir o Espírito. Não deve ultrapassar o ensino das Escrituras em nenhum aspecto, mas enquanto persistem no Espírito bíblico, devem manter-se sempre abertos e sensíveis. Devem compreender que existem espíritos maus. E visto que nem todos os espíritos provêm de Deus, é preciso que ponham os espíritos à prova. Há um espírito que é do anticristo. Há um espírito maligno que vaga pelo mundo afora. E devemos ser cautelosos. Ele é capaz de transformar-se num anjo de luz. Ele pode ser tão maravilhoso que quase pode enganar os próprios eleitos, diz o próprio Filho de Deus, Mateus 24, 24. Aí está a nossa posição como cristãos. Não devemos extinguir, mas, ao mesmo tempo, não devemos entregar-nos sem ponderação,
sem discriminação e sem exame minucioso a essas outras potestades que podem estar procurando controlar-nos. Com a palavra e o Espírito, porém, isso é gloriosamente possível e, de fato, não é nem difícil. Essa, pois, é uma coisa que devemos evitar, extinguir o Espírito. A outra coisa que devemos evitar é aquilo que se chama entristecer o Espírito. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 4, verso 30. Há muitas formas pelas quais podemos entristecer o Espírito, esquecê-lo, ignorá-lo, negligenciar, particularmente sua palavra, a dúvida e incredulidade concernente a ele e aos seus propósitos e intentos em relação a nós, a manifestação do ego em todas as formas. Ele quer controlar-nos, e se queremos controlar-nos a nós mesmos, o entristecemos. O pecado, naturalmente, de todo o gênero, qualquer pecado o entristece. Ele é santo. Ele é comparado a uma pomba. Ele é sensível, como o próprio termo entristecer pressupõe. Deixar de fazer sua vontade, depois dele tê-la deixado bem clara, portanto, o entristece. Revelar mais interesse nas experiências e no poder do que nele próprio, obviamente, o entristece. Nada é mais insultuoso a uma pessoa do que dar a impressão de que não estamos de fato interessados nela, mas simplesmente no que vocês podem obter dela. É algo muito triste, e a nossa tendência é proceder assim. Queremos uma experiência, queremos poder, e damos a impressão de que não o queremos, e isso é entristecedor. Aliás, posso sumariá-lo dizendo que, em qualquer aspecto em que o Senhor Jesus Cristo não está no centro, e não é tudo para nós, causa tristeza ao Espírito. Ele veio para glorificá-lo, e qualquer falha de nossa parte em proceder assim causa tristeza ao Espírito. Portanto, não devemos extinguir o Espírito, nem devemos entristecê-lo. Sejamos bem esclarecidos a esse respeito. Não nos é dito que ele nos deixará caso o entristeçamos. Graças a Deus que não recebemos tal informação. A criança que entristece sua mãe ou seu pai percebe que o pai ou a mãe não a abandona, nem deixa de ter interesse ou preocupação por ela. Não, o pai ou a mãe se entristece pela ação da criança, mas a relação não é interrompida. E os pais não vão embora nem deixam a criança travando a sua própria luta para fazer o melhor que ela possa. Graças a Deus que, embora entristecido, o Espírito Santo permanece. Então, se vocês avançam para o 5º capítulo de Efésios, onde, se lembram, vimos que Paulo nos ensina a que sejamos cheios do Espírito, descobrirão que esse ensino está no contexto de exortações muitíssimo práticas. Paulo nos diz para não roubarmos e não sermos culpados de conversação insensata e saturada de gracejos. Ele diz que nenhuma má comunicação deve sair de nossas bocas e que devemos ser bondosos, compassivos e ternos, e assim por diante. Ao deixarmos de cultivar todas essas qualidades, estamos entristecendo o Espírito. Leiam Efésios capítulos 4 e 5 e ali descobrirão, com muita clareza, o que devem evitar para não extinguir o Espírito. Para pormos esse ensino em termos positivos, temos de ser guiados pelo Espírito. Temos de andar no Espírito, e isso significa que somos conscientes da relação existente entre nós e devemos viver nossas vidas e andarmos neste mundo compreendendo que estamos na presença do Espírito. Cada um deve compreender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19, que, de fato, ele está sempre em nosso íntimo e que devemos estar dispostos a seguir suas exigências. Devemos estar dispostos a ouvi-lo. Devemos estar prontos a fazer aquilo para o qual ele nos impele e nos leva a fazer. Ele quer que leamos sempre a Bíblia. Ela é a sua palavra e é o meio que ele usa para edificar-nos, a fim de podermos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E se nos recusamos a obedecer, então, uma vez mais, não estamos sendo guiados por ele e o estamos entristecendo. Mas se inclinarmos nossos ouvidos para ele, recorreremos à sua palavra e a estudaremos, meditaremos nela e oraremos a seu respeito, e ele nos guiará à oração. Ele está ali incentivando-nos,
Ele está operando em nós, tanto o querer como o realizar. Filipenses 2, verso 13. E quando compreendemos isso e lhe dermos nossa resposta, descobriremos mais e mais que temos consciência de que fomos selados pelo Espírito e que o Espírito realmente é o penhor de nossa herança. Que coisa espantosa é que Deus, tendo-nos adquirido pelo precioso sangue de Cristo, nos conferiu, por assim dizer, essa escritura de propriedade, esse penhor. Aqui está, essa é uma prova dele. Vocês experimentarão isso agora, mas em nada se compara com o que vocês irão experimentar quando essa possessão adquirida for final e plenamente redimida. Se apenas focalizássemos essas coisas por esse prisma, prosseguiríamos nossa jornada cheios de regozijo. E não só não extinguiremos ou entristeceremos o Espírito, mas desfrutaremos da sua presença e, acima de tudo, conheceremos o Senhor mais e mais, sempre melhor. E o nosso amor por Ele se tornará cada vez maior. Esse é sempre o maior teste da realidade da obra do Espírito e de nossa possessão do Espírito. O teste final, sempre, não é o que eu sinto, nem em algumas emoções que eu tenho experimentado, e sim meu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, meu amor por Ele, especialmente meu conhecimento dele e a realidade de meu relacionamento com Ele.